somente um ponto no imenso mapa do continente africano, porém, carrega consigo uma infinidade de riquezas e culturas. Então, permita-se conhecer conosco a Ruanda. A Ruanda é um país de cerca de 11 milhões de indivíduos, com um território de 26.338 km², pouco superior do estado de Alagoas. Localiza-se na África Central, sendo delimitada ao norte pela Uganda, a oeste pela República Democrática do Congo, a leste pela Tanzânia e ao sul por Burundi. É caracterizada por um território montanhoso, cujo clima é tropical de altitude e sem saída para o mar. Vale lembrar que a Ruanda tem sua divisão em 5 províncias e 30 distritos. A Ruanda é marcada por conflitos entre 2 de seus 3 grupos étnicos, os Hutus, que formam 90% da população, e os Tutsis, que formam 9% da população. Durante o processo de colonização feito pela Bélgica após a derrota alemã na Primeira Guerra Mundial, os Tutsis, mesmo sendo minoria, foram escolhidos pelo poder colonial para governar o país. Assim, a maioria Hutu ficou excluída do processo socioeconômico. No entanto, em 1959, os Hutus se revoltaram com a condição em que estavam e assumiram o poder em 1961. Esse ato provocou o início da perseguição aos Tutsis, que se agravou em 1994 com a morte dos presidentes da Ruanda e Burundi. Esse episódio ficou conhecido como Genocídio da Ruanda e, conforme dados da ONU, provocou a morte de aproximadamente 1 milhão de ruandeses, sendo 90% de origem Tutsi. Vale lembrar que a Ruanda se tornou independente da Bélgica em 1962. A economia nacional é pouco desenvolvida, sendo a agricultura responsável por empregar a maioria dos habitantes, 90% da força de trabalho. Os principais cultivos são a banana, mandioca, feijão, sargo e principalmente chá e café, que são os produtos de exportação. A indústria baseia-se nos seguintes segmentos: têxtil, alimentícia, bebidas, tabaco e petroquímica. Além dos constantes conflitos étnicos, os habitantes sofrem com vários problemas socioeconômicos. Mais de 57% dos ruandeses vivem abaixo da linha da pobreza, ou seja, com menos de $1,25 por dia. A subnutrição atinge 40% da população. A taxa de mortalidade infantil é de 97 óbitos a cada 1.000 nascidos vivos. O índice de analfabetismo é de 35% e os serviços de saneamento são para apenas 22% das residências. Politicamente falando, a Ruanda é uma república com forma mista de governo, atualmente presidida por Paul Kagame, tendo como primeiro-ministro Anastase Murekezi. Sua capital é Kigali e sua moeda é o franco ruandês. A atual Constituição foi adotada em 2003. Outro aspecto cultural bastante interessante é a massiva participação da mulher na política ruandesa. O parlamento ruandês, o único do mundo com maioria feminina, se tornou em um símbolo de ascensão da mulher que se projeta sobre todos os níveis da administração, com exceção da presidência ocupada por Paul Kagame há 15 anos. O Kinyarwanda, também conhecido como Rwanda, é uma língua banta falada principalmente na Ruanda, onde é uma das línguas oficiais junto ao francês e ao inglês. Esta língua também é falada no sul da Uganda e no leste da República Democrática do Congo. Ruanda também é cultura. Música e dança são partes integrantes de cerimônias, festivais e eventos sociais ruandeses. A dança tradicional mais famosa tem movimentos coreografados que consistem em 3 componentes: o mushajiriro, ou dança da vaca, realizado pelas mulheres; o entori, ou dança dos heróis, executado pelos homens; e, finalmente, a batida dos tambores, também tradicionalmente feita pelos homens, e o instrumento de percussão conhecido como ngoma. A música ruandesa é influenciada pela música americana, congolesa e do leste africano. O gênero mais popular é o hip hop, com a mistura de rap, R&B
e dance pop. Bastante valorizado na Ruanda, o futebol é muito mais que um esporte, é uma oportunidade de reconciliação entre os povos após o famoso genocídio de 1994. Lá, o futebol é utilizado como intermediário para reduzir as diferenças entre os grupos étnicos Tutsi e Hutus. Através da prática do futebol, pode-se notar uma redução na violência e a formação de crianças com mais esperança para o futuro. Muitas que perderam seus familiares ou vivem na miséria, veem nesse esporte uma luz para a melhoria de suas vidas. Além do futebol, um esporte que vem ganhando espaço no país é o motopolo, muito parecido com o tradicional, porém, em vez de usar cavalos, utiliza-se motocicletas. Na Ruanda, a sustentabilidade pode ser observada através das ações de uma empresa privada de iluminação, a Maru East Africa. O sistema vendido pela empresa reduz as emissões de CO2 e encoraja a comunidade a trocar lâmpadas de querosene por luzes mais acessíveis e alimentadas por um gerador movido por um pedal. Entre as opções de lugares para visitar na Ruanda, podemos citar a Catedral da Universidade Nacional, rica em cultura intelectual, e para os amantes de artesanato, ao Centro de Artesanato no povoado de Swahili. Para os mais esportistas e que curtem tranquilidade, há a Praia de Kilauea, ótima para esquecer um pouco a correria do dia a dia. Vale lembrar que outro importante ponto turístico é o Hotel Ruanda, hotel este que fez parte do filme Hotel Ruanda, retratando o genocídio de 1994, uma excelente opção para quem gosta de história.